E aí, pessoal, tudo bem? Já parou para pensar que as suas orações, aquelas conversas que você tem com Deus, são na verdade a janela mais honesta da sua alma? Pois é, a ideia que a gente vai explorar hoje é exatamente essa. Nossas orações funcionam como um verdadeiro raio-x do coração. Elas mostram o que a gente ama de verdade e, mais importante, podem ser a chave para a gente desarmar a raiva e encontrar paz. E para essa jornada, a gente vai usar como guia o dia 15 do devocional de Robert Jones. Olha só o nosso roteiro de hoje, bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender de onde vêm as brigas. Depois, vamos ver como as nossas orações servem como diagnóstico. Aí a gente vai comparar dois tipos de pedidos, descobrir o poder de orar junto com outras pessoas e, no final, vamos ver uns passos bem práticos para acalmar o coração. Vamos nessa? Então vamos começar pela pergunta de $1 milhão. Afinal, de onde vem tanta briga, tanta raiva? Para a gente poder curar qualquer coisa, a gente precisa saber a causa, né? E a Bíblia, olha, ela dá um diagnóstico bem na lata. Tiago chega com uma pergunta que é quase um soco no estômago, né? Ele obriga a gente a parar de apontar o dedo para o outro e a olhar para dentro. A causa daquela briga no trânsito, da discussão em casa, não está lá fora. Ele está dizendo que o conflito externo é só um reflexo da guerra que já está pegando fogo aqui dentro. E aqui está o pulo do gato. A raiva explode quando um desejo muito forte que a gente tem é barrado. E o mais louco é que nem precisa ser um desejo ruim. Pensa aí. Querer ser respeitado, querer que seus filhos sejam educados, são desejos bons. Mas quando esse desejo bom vira uma exigência, um tem que ser do meu jeito, aí ele vira um ídolo. E quando a vida não entrega o que o nosso ídolo exige, pronto, a guerra começa. Ok, se o problema são esses desejos que estão escondidos no porão do nosso coração, como é que a gente joga uma luz neles? É aqui que a mágica acontece. A ferramenta de diagnóstico perfeita já está na nossa mão. É a nossa vida de oração. O que você pede a Deus mostra com uma clareza assustadora o que você realmente ama. E esse versículo é a chave de tudo. Tiago fala uma coisa dura, mas necessária. Às vezes, a gente mesmo sabota as nossas orações. A gente pede, só que a motivação está toda errada. Não é que pedir um carro novo seja pecado. A questão é, para que você quer esse carro? Se a resposta honesta, lá no fundo, for para me exibir, para gastar com meus prazeres, para construir o meu pequeno império, então a gente está pedindo mal. E esse é o significado de pedir mal. No grego, a palavra é kakos. É como se a gente pegasse um presente sagrado, que é falar com Deus, e transformasse numa lista de compras para o nosso próprio ego. Em vez de orar, Pai, venha o teu reino, a nossa oração vira Pai, venha o meu reino. E, se possível, com a tua ajuda. É uma inversão total de valores. Agora se liga nessa história, que se passa numa prisão soviética. Ilustra isso de um jeito absurdo. Um prisioneiro desafia outro que é cristão a orar por mais pão, por mais comida, mas a resposta dele é chocante. Ele diz que não ora por pão. Ele ora para que Deus remova a escória da raiva do coração deles. Gente, que tapa na cara. No meio da fome, da miséria, a maior preocupação do cara era a pureza do coração. Isso sim é um coração alinhado com o céu, e não com o estômago. Para a gente enxergar essa diferença na prática, a Bíblia nos dá um exemplo perfeito. Vamos colocar lado a lado duas orações. Uma representa o pedir mal, que a gente viu em Tiago, e a outra, lá de um Reis, é o exato oposto. Olha que diferença gritante. De um lado você tem um coração egoísta de Tiago 4. A oração é sobre eu, meu prazer, minha vontade. E qual o resultado? Conflito, frustração. É uma oração que drena, que não leva a lugar nenhum. Agora olha para o Salomão. A oração dele é sobre os outros, sobre servir. Ele não pede para ele pede sabedoria para cuidar do povo de Deus. E o resultado? Bênção, justiça e de brinde, Deus ainda deu tudo aquilo que ele nem pediu. A direção do coração muda absolutamente tudo. E aqui está o ponto central. O pedido de Salomão agradou a Deus. Mas por quê? Porque Salomão desviou das 3 maiores armadilhas, dos 3 ídolos que a gente costuma adorar. Ele não pediu vida longa, que é o ídolo da segurança, não pediu riquezas, o ídolo do status, e não pediu a morte dos inimigos, o ídolo do poder. Nada disso. Ele pediu um coração sábio, um coração que ouve para poder servir melhor. Isso sim agrada a Deus. Até agora, a gente falou muito da oração individual.
Mas a Bíblia mostra que tem um poder absurdo quando a gente ora junto. A oração em comunidade pode ser tipo um filtro, sabe? Ela ajuda a purificar nossas intenções egoístas e nos une num propósito muito maior. Olha que sequência de filme em Atos 4. Primeiro, vem a ameaça. Pedro e João são presos e ameaçados de morte. Qual seria a oração óbvia? Deus, nos protege, tira a gente daqui. Mas não é isso que eles fazem. A igreja se junta e sabe o que eles pedem? Ousadia. Coragem para continuar pregando, mesmo debaixo de ameaça. Eles não oraram pela própria pele, mas pelo avanço da missão de Deus. E a resposta é literal, é poderosa. O chão tremeu e todo mundo ficou cheio do Espírito Santo. Isso mostra como orar junto realinha a nossa mira para o que realmente importa. Certo, a teoria é fantástica, mas como a gente traz isso para a vida real? Como é que, na prática, a gente usa a oração para fazer esse check-up no coração e, de fato, acalmá-lo? Vamos ver alguns passos bem concretos. O autor propõe um exercício prático, um desafio em 3 passos. O primeiro exige coragem. Pega um caderno e, por alguns dias, anota suas orações, sem filtro, do jeito que elas vêm na sua cabeça. O segundo passo é a análise. Depois, você vai ler o que escreveu e se perguntar: para quem eu estou pedindo isso? Para o meu reino ou para o reino de Deus? E o terceiro passo, que é fundamental: não faça isso sozinho. Leve essas anotações, essa angústia, para um amigo de confiança, um pastor. Se abrir em comunidade é uma das ferramentas mais poderosas de Deus para curar a gente. Então, vamos amarrar tudo isso. O que a gente precisa levar para casa hoje? Primeiro, nossa raiva é tipo um GPS que aponta para um desejo frustrado. Segundo, nossas orações são um raio-x que revela que desejo é esse. Terceiro, o modelo de oração não é pedir conforto para a gente, mas sabedoria para servir os outros. Quarto, orar em comunidade nos protege do nosso próprio egoísmo. E o mais importante de tudo, a paz de verdade não vem quando a gente consegue o que quer, mas quando a gente reorienta o nosso querer para Deus. E eu quero terminar com uma palavra de ânimo para você. Olhar assim para o nosso coração pode ser meio assustador, eu sei, mas o objetivo aqui não é se consertar na força do braço. Isso é uma jornada de fé. A transformação de verdade, aquela paz que acalma a raiva, não é fruto do nosso esforço, mas é uma obra da graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo. A nossa parte é confiar e se entregar. E para a gente fechar, vou deixar você com essa pergunta no ar. Imagina que Deus chega para você hoje, igual chegou para Salomão, e te dá um cheque em branco. Pede o que você quiser. Qual seria a sua resposta mais honesta, mais crua? O que esse pedido diria sobre o que você mais ama neste mundo? A resposta para essa pergunta? Bom, essa resposta é o raio-x do seu coração.